Olha, aqui tem um comentário interessante, é do segundo episódio, trago boas notícias. O Felipe diz assim, muita filosofia. Sim e não, Felipe. Primeiro porque não é possível você ler o Evangelho sem filosofia. Todos os teólogos estão ancorados em discernimentos filosóficos. O próprio edifício do cristianismo ocidental, que vai começar lá, talvez, com Santo Agostinho, que era platônico, ele tem uma noção antropológica platônica. Santo Agostinho, inclusive, antes da sua conversão, ele era maniqueísta. Ele era um adepto da filosofia maniqueísta, que divide a realidade entre bem e mal, o maniqueísmo dualista. E ele sai daí e ele cai num platonismo que faz a separação entre o bem é o espiritual e a carne e a matéria é o mal. Quando o ser humano ele sai do mundo da espiritualidade, cai no mundo da materialidade, há um downgrade, há um déficit que ele se torna pior, porque não é possível que a matéria seja tão pura quanto aquilo que não é matéria. Deus é espírito, então tudo que não é só puro espírito é menos do que divino. Essa ideia que está muito impregnada no cristianismo, do dualismo, espírito, corpo, espírito, matéria, o bem e o mal. Se no maniqueísmo do Santo Agostinho, o anterior, o bem e o mal estavam na horizontal, no platonismo cristão ou no cristianismo platônico ou neoplatônico, o bem e o mal estão na vertical, o bem acima, o mal abaixo. O Agostinho, por exemplo, dizia, vai comer o animal, quando ele sentava para uma refeição. O Evangelho está impregnado de filosofia. O apóstolo Paulo está discutindo filosofia com o seu tempo. Ele está discutindo, sim, alguém sugeriu que eu era um cristão histórico, a Hannah. Paulo discute com os estoicos, com os agnósticos. Ele discute em Atenas com os filósofos gregos ali. Agora, eu diria que todas as minhas explanações sobre o Evangelho, eu tento referenciá-las biblicamente. Então, quem sabe você poderia dizer muita teologia. A teologia, ela é uma ciência autônoma em relação à filosofia, assim como a sociologia, a antropologia, a psicologia, a economia, a política. Uma das grandes críticas dos teólogos latino-americanos é que a teologia clássica, que vem da Europa e vem dos Estados Unidos, só tem como ciência paralela para a teologia a filosofia. E na teologia latino-americana, todas as outras ciências, especialmente das humanidades, são utilizadas. Mas considere a possibilidade que as minhas falas têm teologia, em diálogo com a filosofia e com outras ciências também. O Edu faz um comentário interessante e importante. Se Jesus começa com arrependam-se, não tem a ver com nossos pecados? Arrependam-se do quê, então? Então, é muito bonito isso, Edu, que na teologia cristã existe uma distinção entre pecado e pecados. O pecado, no singular, fala da condição humana. Os pecados, no plural, falam das ações ou omissões, aquilo que a gente faz ou deixa de fazer, pensa ou deixa de pensar. Digamos assim, o pecado é matar, roubar, mentir, os pecados. Agora, o pecado é a condição humana, eu sou pecador. E quando Jesus diz arrependam-se e creiam no Evangelho, ele não está falando arrependam-se somente dos seus pecados. Ele está falando arrependam-se do seu pecado. Arrependam-se dessa condição. Qual condição? A condição de rebeldia contra Deus. A condição de rebelião contra Deus, a condição de dizer a Deus, olha, eu sou dono do meu nariz. A condição de orgulho, de prepotência, a pretensão de autossuficiência. É disso que Jesus está chamando para o arrependimento. Por isso que Jesus diz, arrependam-se e creiam, porque o reino de Deus chegou. Então é um arrependimento para você participar do reino de Deus, submeter-se ao reinado de Deus. É como se Jesus estivesse dizendo, apertando aí uma tecla SAP, dizendo o seguinte, olha, o mundo onde você vive tem um rei, e esse rei não é você.
Arrependa-se da sua pretensão de querer que o universo gire ao seu redor. Você não é o rei, você não é o dono do mundo. Submeta-se ao legítimo rei. É isso que ele está nos convidando ao arrependimento. O reino de Deus é isso aí. Terceiro episódio é quem é o seu Deus. Vamos lá, deixa eu ver aqui. A Thaís diz, foi uma das melhores explicações que eu ouvi sobre Deus nos últimos tempos. Eu fico feliz, muito obrigado, Thaís, que a minha forma de perceber Deus, ou o que eu acredito que o Evangelho nos revela a respeito de Deus, fez eco no seu coração. Fico muito feliz mesmo. Obrigado. Temos o Dejair. Olá, Ed, uma pergunta. Por que Jesus precisou morrer? A morte dele é expiatória? Ou, independente dessa expiação, apenas a consciência do sopro da vida e a amabilidade do ser humano são suficientes para nos religar ao Pai? Olha, Dejair, eu creio que a morte de Jesus foi necessária, não foi contingente. O que quer dizer isso? Contingente é aquilo que podia acontecer e podia não acontecer. Contingente é eu deixar cair um molho de chaves no chão. Poderia ter caído, poderia não ter caído. Agora, a morte de Jesus é necessária, ou foi necessária. Diz a Bíblia Sagrada que Jesus morreu conforme o determinado conselho de Deus. Diz a Bíblia Sagrada que a cruz de Cristo era conhecida ou foi conhecida desde antes da fundação do mundo. Então, Jesus morreria nessa cruz. A cruz de Cristo é necessária. De alguma forma, a cruz de Cristo estabelece o critério da relação de Deus com a sua criação, do Criador e a criatura. Isso é indiscutível no Evangelho. A morte de Jesus é necessária. E a segunda pergunta, se basta a consciência do sopro da vida e a amabilidade do ser humano, não basta não, porque faz parte da revelação que Jesus traz a respeito do Deus que ele chama de Pai, que Deus não é somente sopro de vida. O Deus revelado por Jesus é pessoal, né? É relacional. Ele não é força, energia, luz, verdade, amor. Ele é pessoal. Sopro de vida, luz, poder, energia, verdade, amor, são figuras, metáforas de aproximações a respeito desse Deus com quem nós nos relacionamos. E eu penso que não existe fé cristã sem um conceito de um Deus pessoal, sem essa noção que os profetas de Israel nos trouxeram, que a sabedoria da tradição de Israel nos trouxe, que essa revelação desse Deus, o Deus que vê, o Deus que ouve. O Moisés no Egito, quando se depara com esse luminoso, com esse sublime, a revelação é: ouvi o clamor do meu povo. Quando Deus se revela a Abraão, ele diz, eu desci para ver. Na situação do dilúvio, na situação de Babel, Deus desce para ver o que está acontecendo. É um Deus que vê, é um Deus que fala, é um Deus que ouve. São figuras que na teologia a gente fala de antropomorfismo, é atribuir a Deus formas humanas, mão, pé, braço forte. E a antropopatia, os sentimentos humanos, né? O Deus que ama, o Deus que se alegra, o Deus que se ira, o Deus que tem compaixão, que tem misericórdia. Essas figuras a respeito de Deus estão fazendo o quê? Descrevendo um Deus que é pessoal. Sim, é possível ter uma percepção de Deus como sopro e fôlego de vida? Sim. Mas o Deus que Jesus chama de Pai, ele chama de Pai. É pessoal, não é uma energia. Não é só um fôlego. O fôlego é uma metáfora do divino. Mas Deus é mais que isso, né? É evidente. A Mônica disse, lindo, eu estava me sentindo muito só. Não estou só, achava que estava ficando doida, não estou. Ou não está ficando doida sozinha, Mônica. E é bom quando a gente não é doido sozinho, né? É bom quando a gente percebe que outras pessoas se identificam com as nossas percepções, as nossas crenças, com as nossas angústias. Então, que bom que nós não estamos doidos sozinhos, que bom. Obrigado, Mônica. O outro episódio, Quem é Jesus? Muito desafiador esse episódio, Quem é Jesus?
Fiquei com a impressão de que o pastor Ed está tomando Jesus como sua chave hermenêutica. Parabéns por isso se eu estiver certo. Muito obrigado, Marley. Eu espero que você esteja certo, porque sim, eu me esforço para ler a Bíblia inteira tendo Jesus como chave hermenêutica. Isto é, Jesus é a lente através da qual eu leio a Bíblia toda. Recentemente eu preguei um sermão em que eu disse que nem tudo que está na Bíblia está em Jesus. Porque com a Bíblia na mão você pode defender um monte de coisa. Você pode defender o machismo, você pode defender a misoginia, você pode defender a guerra, você pode defender a violência, você pode defender a vingança. Você pode defender a vingança interpretando inclusive mal o texto de olho por olho, dente por dente. Mas com Jesus você não pode defender essas coisas, porque Jesus diz, ou vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo, odeie seu inimigo. Eu digo, ame o seu inimigo. Então nada de olho por olho, dente por dente. Jesus manda a gente virar a outra face. Está na Bíblia, olho por olho, dente por dente, mas não está em Jesus. Então sim, Jesus é a chave hermenêutica, Jesus é o máximo da revelação divina. O apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 4 que na plenitude dos tempos, e isso é muito importante, porque as pessoas pensam que Deus vai se revelando, Moisés, Jesus, e o máximo é Paulo, né? Crescente. Paulo é que traz a revelação final. Mas não, Jesus é a revelação final. Então a plenitude dos tempos é Moisés, Jesus, Paulo. Quando Jesus está no Monte da Transfiguração, que tem Moisés e Elias, a palavra de Deus pronunciada do céu diz, esse é o meu filho amado, ouçam o meu filho. Então, tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas, hoje ele nos fala em Jesus, ele não fala em Paulo, ele não fala no Salmo, ele fala em Jesus. Então use Jesus para interpretar o Salmo, use Jesus para interpretar o Paulo.